Vamos estudar hoje o caso de Lucy R., um dos casos de histeria atendido por Freud. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Na época do Freud, o termo histeria ele era muito amplo. Ele se referia, a todos aqueles casos em que as pessoas procuravam um médico, mas elas apresentavam sintomas que os médicos não conseguiam encontrar causa orgânica. Então, esses casos eram encaminhados para o Freud e isso era o que genericamente era chamado de histeria. E aí a gente tem um caso que foi encaminhado para o Freud, que é o caso da Lucy. Ela realmente chamava Lucy. É até curioso, porque o Freud usa nomes fictícios no caso dos pacientes, e ele escolheu dar como nome fictício para a paciente o nome que é realmente o nome dela. Ela realmente chamava Lucy R. E ela foi encaminhada para o Freud em 1892. Então, eu vou contar como é que aconteceu, como que foi a sessão. Vamos imaginar aqui, que a gente está atendendo o caso. E aí, você tem um colega, imagino que você é o Freud, Você tem um colega, e esse colega te diz assim, olha, eu sou médico, eu trabalho com problemas nasais, e eu estou atendendo uma paciente, ela tem rinite supurativa crônica causada por cárie do osso etimoide. O que é isso, Talvez alguém poderia perguntar. A gente que é psicólogo, não sabe muito sobre, ele vai explicar. Ó. Rinite, é uma inflamação aqui, na região nasal. Supurativa, quer dizer que está dando pus. Crônica, é recorrente. Causada por cárie. Cárie aqui não é cárie de dente, é uma infecção do osso. No caso aqui, o osso etimoide, que é o osso, não está no céu da boca, está no céu do nariz aqui, do crânio. Ele está aqui bem no céu. Não da boca, lá do nariz. E esse osso estava inflamado, ele causava essa rinite. Naturalmente, quando uma pessoa tem rinite desse tipo, ela tem algumas disfunções olfativas. Ou seja, ou ela não consegue sentir ou identificar certos cheiros, ou ela sente cheiros de coisas que não existem, porque a região química que está inflamada e tudo mais. Só que o médico diz para o Freud, olha, a coisa tá estranha, porque assim, tudo bem, ela não consegue sentir cheiro às vezes, ela tem uma certa anosmia parcial, mas ela também fica sentindo cheiros de coisas imaginárias, Às vezes ela fala assim, ela tá lá, na assim, não, eu tô sentindo cheiro de um pudim queimado. E aí eu falo, moça, não tem nenhum pudim queimado aqui não, viaja não, tem nada. E aí ele ficava assim, ela também está apresentando alguns problemas psicológicos. Ela anda desanimada, sente fadiga, sente peso na cabeça, questões emocionais. Então, assim, Freud, eu vou te encaminhar porque eu acho que esse é um caso de psicologia. E aí a Lucy R. chega, na primeira sessão, e aí o Freud pergunta, olha, o que que te trouxe aqui, o que que está acontecendo? E aí ela fala, olha, eu venho sentindo um cheiro de pudim queimado. Principalmente quando eu estou me sentindo mais nervosa ou mais cansada. E aí o Freud fala: então me conte um pouco mais sobre você, deixa eu entender melhor a sua vida, o que que você faz. E a Lucy fala: olha, eu cuido de duas meninas. Eu sou governanta numa casa, eu fui contratada por meu patrão, ele é bem rico, gosto muito dele, um ótimo patrão. Ele é viúvo, Ele é britânico, eu moro aqui na região de Viena, mas ele é britânico, ele tem duas meninas e eu cuido dessas meninas, Eu sou tipo a babá delas. Eu cuido delas, eu também faço a comida da casa, eu organizo a casa. E o Freud, tudo bem. Eu vou usar aqui uma técnica, o Freud fala, eu vou usar aqui uma técnica que eu uso com meus pacientes, que é a hipnose. Então eu vou te hipnotizar para você me falar algumas coisas enquanto você está nesse estado hipnótico, vai parecer um sonambulismo. E aí o Freud começa a hipnotizar ela, ela deita. Mas já viu aquelas pessoas que ela só fica meio relaxada, ela não fica hipnotizada mesmo. E isso acontece às vezes, com algumas pessoas que trabalham com hipnose, que elas tentam hipnotizar os outros, ou às vezes, se você já tentou ser hipnotizado, às vezes tudo que a pessoa consegue fazer é você ficar mais relaxado, não acontece nada demais. Aí o Freud olha, a hipnose não tá dando certo. Não tá acontecendo nada demais. Eu vou tentar outra técnica. Então agora a gente pensa, que a psicanálise está surgindo. Então a gente está testando o que dá certo. Freud fala, olha, eu vou tentar uma técnica assim, chama técnica da pressão na cabeça. Eu vou vir colocar minha mão sobre a sua testa, Às vezes o Freud colocava a mão sobre a testa e pressionava, ou às vezes ele pegava a cabeça da paciente e apertava assim. Então ele pressiona a cabeça e ele fala, olha,
Você vai pensar em algumas coisas enquanto eu estou sobre a pressão da minha mão na sua cabeça. E aí, o que, que vai acontecer? Enquanto eu pressionar a sua mão, eu vou relaxar um pouco a mão e vai começar a vir algumas imagens na sua mente. E você vai me falando livremente daquilo que surgir na sua cabeça. Tudo que for surgir na sua cabeça, você me fala. E ela fala algumas coisas, mas o Freud fala, nada assim muito interessante. Eu sou governanta, eu trabalho, eu lembro das crianças, gosto muito das crianças, meu patrão é muito legal, nananã. O Freud fala, para uma primeira sessão, tudo bem, vamos. Não teve muita informação, mas é só a primeira sessão, ela vai. Aí depois ela volta para a segunda sessão. Aí na segunda sessão, o Freud fala assim, olha, me conta um pouco aí sobre esse cheiro do pudim queimado. Fala, olha, às vezes, né, quando eu tô cansada, quando eu tô nervosa, eu sinto o cheiro de pudim queimado. Aí o Freud fala, mas teve alguma situação, assim, na sua vida em que você lembra, assim, de sentir o cheiro de um pudim queimado, mas que realmente tinha um pudim queimado? Alguma situação que realmente tinha um pudim queimado? Ela fala, nossa, é mesmo, 2 meses atrás, eu fui preparar um pudim. E eu tava lá preparando o meu pudim, e eu tava, assim, pensativa, porque eu moro aqui em Viena, na região de Viena, ou nos arredores de Viena. Mas minha família, minha mãe é lá de Glasgow, na Escócia. E eu gosto muito daqui, gosto do meu trabalho, gosto de cuidar das crianças. Eu tenho 30 anos agora. E às vezes minha mãe queria que eu estivesse lá morando com ela, eu acho, sabe? Tô longe da casa da minha mãe e eu acho que minha mãe gostaria que eu estivesse morando com ela. Só que, de verdade, eu não quero voltar para a Escócia. Uma que eu gosto muito das crianças que eu cuido, né? Eu gosto muito delas. E outra que eu gosto muito do meu serviço, do meu emprego, eu recebo um bom salário. Se tiver que mudar, eu vou perder o meu emprego. Então, assim, eu não quero ter que voltar a morar com a minha mãe. Por mais que eu goste da minha mãe, eu não quero ter que voltar a morar com ela. E aí, eu tava preparando meu pudim, e você acredita que bem nessa hora, né, que esse assunto me preocupava, chegou uma carta da minha mãe, mas olha o que aconteceu. As crianças, elas são tão custosas que elas pegaram a carta e esconderam de mim. E eu saí ali da cozinha, corri atrás dessas crianças, falei, cadê a carta que a minha mãe me mandou? Eu preciso da minha carta. As crianças estavam brincando, eu sei que foi por uma questão de brincadeira infantil, mas eu comecei a ficar muito nervosa porque eu queria ver o que tinha nessa carta. Eu comecei a pensar, nossa, minha mãe vai falar que eu tenho que voltar a morar com ela. Minha mãe vai falar, filha, você tem que voltar para sua casa. Não. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. E quando eu fui ver, o pudim queimou. Mas assim, depois que eu vi a carta, não tinha nada demais. Minha mãe só queria saber se eu tava bem, coisas assim. Ela não tava pedindo para eu voltar a morar com ela. Mas o pudim ficou queimado, eu fiquei muito nervosa. E isso aconteceu há 2 meses atrás. Então, assim, eu fico triste às vezes de pensar em voltar a morar com a minha mãe. Fiquei também muito bravo com as crianças. Na verdade, eu sinto que eu sou como uma mãe para essas crianças. E o Freud ouve aquilo e interessante. Então daí que vem o seu cheiro de pudim queimado, né? Dessa situação que você sente como se fosse mãe dessas crianças. Você quer continuar morando e trabalhando aí na casa do seu patrão. Então, interessante essas informações. Tá. Depois, né, ela volta para a terceira sessão. E o Freud, né, ficou muito pensativo na sessão anterior sobre toda essa história. E ele começou a pensar assim, será que... E isso era muito comum, a gente sabe, nos primeiros casos que o Freud atendeu. Era bem comum que ele fizesse essa interpretação de que as mulheres histéricas tinham algum amor por alguma outra pessoa, né? Um amor reprimido e tal. E ele começou a levantar essa hipótese. Será que ela não gosta desse patrão no sentido romântico? Será que, na verdade, ela não quer atuar como se fosse mãe dessas crianças também? Ou será que ela não quer ocupar esse lugar de mãe das crianças, esposa do patrão, desse viúvo? Né? Ele era um industrial muito rico, esse viúvo, ele era dono de uma indústria, ele era gerente numa indústria de conservas. Então, na terceira sessão, o Freud chegou nela e falou: olha, queria propor aqui uma interpretação. Eu acho que talvez você goste do seu patrão mais do que como só um patrão, porque você fala muito bem dele, você fala muito bem das crianças. Então, assim, será que você não tem algum sentimento romântico por esse patrão? Ah, e aí ela vira e fala: olha, vou ser bem sincera.
antes de você me falar, eu não tinha claramente pensado sobre isso. Mas no fundo, eu sabia que eu gosto dele. Eu sei que eu gosto dele. Na verdade, eu sei e não sei ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Eu sei e não sei. Mas na verdade é como se eu não quisesse saber. Então, essa frase vai se tornar assim, um lema na psicanálise. Eu sei e não sei, mas não quero saber. Ou às vezes a gente diz, eu sei que eu não sei. Isso é o que na psicanálise a gente vai chamar de recalque. É uma forma de esquecimento intencional, entre aspas. É saber que não sabe, ou saber que não, ou não querer saber o que se sabe. Então é como, sei lá, vamos supor que você tem sentimentos por alguém, mas por alguma razão você não pode ficar com essa pessoa, ou essa pessoa não corresponde ao seu amor. Lá no fundo você sabe que você gosta, você ama essa pessoa, mas você não quer reconhecer esse sentimento dentro de você. Então, no fundo, você nega esse sentimento, mas é como se você também não tomasse consciência dele. Por isso que é uma coisa paradoxal. É por isso que na psicanálise a ideia de inconsciente não é uma coisa que a pessoa não tem nenhuma ideia. Na verdade, o que nos é inconsciente são coisas que a gente sabe sobre a gente, só que a gente não quer saber. Então, essa é a noção da psicanálise de recalque. Recalque não é uma coisa que você não tem nenhuma noção. Na verdade, é uma coisa que você sabe, mas não quer saber. Ou que você sabe que não sabe. E aí ela diz isso para o Freud, né? Eu sei e não sei, mas não quero saber. E o Freud diz, interessante, então, né? Eu acho que aqui a gente resolve, então, o que está por trás dos seus sintomas. Talvez você tenha uma relação de amor reprimido por esse seu patrão. Ela fala, faz sentido. E ela volta. Mas aí na quarta sessão, quando ela vem de novo, o cheiro do pudim já não é mais o foco, ela vai falar que agora está sentindo o cheiro de charuto. E aqui é muito interessante, né? Esse é um fenômeno que o Freud vai chamar de substituição histérica, que é quando a gente supostamente resolve um sintoma, mas ele é substituído por um outro sintoma. Isso acontece em vários quadros psicológicos. Às vezes, né, uma coisa meio chata de tratamento é isso, porque você resolve um problema e depois vem outro problema no lugar, que na verdade é o mesmo problema, só que com outra face. Quem tem toque, né, por exemplo, tem essa experiência. Às vezes você tem um pensamento intrusivo, você resolve aquele pensamento intrusivo e vem outro pensamento intrusivo, obsessivo, de uma outra natureza, mas que só vem para ocupar o lugar daquele outro que foi resolvido. Ou, sei lá, você está se sentindo culpado por alguma coisa, você resolve essa culpa, mas depois vem uma culpa de outra coisa que fica no mesmo lugar, repete o mesmo padrão. E aí você descobre que, na verdade, o elemento é só contingente, né? A, a culpa está ali, digamos assim, ou o problema se repete, o conteúdo do problema não importa, né? A estrutura é a mesma, o conteúdo varia, pode ser qualquer conteúdo. Então, se antes era o pudim, esse fenômeno que a gente mais chama de substituição histérica, se antes era o pudim, agora é o charuto. Você vê isso também com pessoas com vários tipos de quadro, né? Às vezes você vê que o problema da pessoa não é o conteúdo, ela fica como variando o assunto que causa sofrimento. Então, assim, se não é esse assunto, é outro. E se não é aquele outro assunto, é outro. Então, às vezes não funciona muito na terapia, que você vai resolvendo assunto por assunto, a pessoa nunca sai do ciclo. Então, a pessoa traz um problema numa sessão, você resolve, ela vem com um outro problema, com a mesma estrutura, você resolve, aí surge um outro lugar, outro lugar. Por quê? Porque você não mexeu na estrutura que está por trás desses problemas. E aí ela chega, né, e fala, olha, eu tô sentindo agora cheiro de charuto. Isso é substituição histérica. E aí o Freud faz, na outra vez funcionou, então vamos fazer a mesma coisa. Me fala, assim, uma memória que você tem aí, de uma vez que você sentiu esse cheiro de charuto. Ela fala, eu consigo lembrar. Teve uma vez que meu patrão, ele estava fumando charuto. Chegou um contador, ele trabalha para a família, né? E quando ele chegou, né, e veio beijar as crianças, cumprimentar elas. Então, assim, esse beijo, pelo menos na interpretação que o Freud faz, na interpretação que a Lucy faz, não tinha nada de mais. Né? Era só uma forma de carinho pelas crianças, não era só um beijo de cumprimento mesmo. Pelo menos na interpretação da Lucy, na interpretação do Freud. Mas o patrão não interpretou assim. É que a gente pensa em toda a questão da sociedade machista e tudo mais. Talvez uma preocupação legítima mesmo, né, com a questão do abuso infantil. Só que esse patrão ficou muito bravo com o contador e ele brigou, gritou com esse contador, ficou explosivo. Você tá doido? Você tá beijando minhas crianças? Não, você não pode beijar minhas filhas, não, você tá doido? E aí
Aí ela conta essa história, ela fala que quando ela viu o patrão reagir com tanta raiva ao contador, ela ficou muito má. Ela se sentiu injustiçada, magoada. E o Freud ficou assim, mas como assim você ficou se sentindo injustiçada, magoada? Mas o patrão não brigou, não foi com o contador por ter beijado as crianças, não foi com você que ele brigou. Mas ela fala, não, mas eu me sinto como a mãe das crianças. Então, assim, quando eu vi meu patrão explosivo, por alguém demonstrar afeto pelas crianças, foi como se eu sentisse que isso também fosse sobre mim. Como se eu sentisse que a raiva que ele estava sentindo, ver ele explosivo também foi muito difícil para mim. Tipo, ver uma pessoa que agora que você tá falando que talvez eu tenha sentimentos por ela, ver uma pessoa que talvez eu tenha sentimentos brava, com raiva, explosiva, foi uma coisa que me afetou. Aí o Freud fala, nossa, muito interessante. Mas agora a gente vai ter que terminar a sessão e ir para a próxima. Aí depois teve uma próxima sessão. Ah, a, a Lucière chegou, né? E ela contou: olha, eu vou contar agora que teve outra situação também muito semelhante à que eu contei na sessão anterior. Teve uma vez que uma senhora chegou e beijou as crianças. Era uma visita. E o meu patrão virou para mim e disse assim: você deveria vigiar melhor as crianças. E isso também me deixou muito triste, me fez lembrar, associar situações, né? Então, eu sendo colocada nesse lugar de mãe que não está sendo uma boa mãe. E eu fiquei muito triste com essa situação. No total, foram 9 sessões que o Freud atendeu ela, mas o Freud chegou à conclusão com ela assim: olha, vamos ser bem sinceros, assim, se a gente for olhar para o lado psicológico do seu caso, parece que o que você está vivendo é uma questão de que você ama romanticamente o seu patrão, mas pelo jeito ele não corresponde ou não está interessado em ter um caso com você. Ah, você também se sente mãe dessas crianças. Então, assim, se a gente for pensar no seu caso, o que você acha que é a melhor solução, a melhor saída para o seu caso? A Lucière fala: olha, eu reconheço, né, que eu tenho esses sentimentos pelo meu patrão, mas tudo bem, eu posso manter esses sentimentos em segredo, eu não preciso revelar, eu não me sinto assim à vontade de contar para ele que eu tenho esses sentimentos. E reconhecer que tudo bem, é um sentimento que eu tenho, mas que eu não vou poder realizar. Também que eu tenho um sentimento materno por essas crianças. Acho que é interessante eu continuar tendo esse carinho, esse afeto por elas. Mas eu reconheço que por mais que eu tenha sentimentos pelo meu patrão, né, eu não posso ter nada com ele. Eu não poderei ter nada com ele. Isso é uma coisa bastante madura, né? A gente reconhecer que não é porque a gente tem sentimentos por uma pessoa que a gente tem que ter um relacionamento amoroso com essa pessoa. É, se fosse assim, né, seria muito complicada a vida, né? A gente tem que saber manter saber que nem sempre a gente precisa agir com base naquilo que a gente sente. Agora sim, o Freud, né, tem as suas limitações. Olhando para esse caso hoje, assim, eu acho que a Lucy R não tinha nenhum transtorno assim que fosse chegasse ao nível de hoje a gente considerar um transtorno psiquiátrico, né? Pelo menos pelos sintomas dela não parece ser algo muito intenso assim que pudesse ser visto como um problema de natureza psiquiátrica. Também é difícil saber se esses fenômenos olfativos eram realmente psicológicos, né, já que ela tinha esse problema nasal. Então hoje eu tenho uma certa dúvida, digamos assim, se realmente esse cheiro do pudim queimado, esse cheiro do charuto, era realmente um problema psicológico. Talvez realmente tivesse ligado a essas memórias importantes que ela traz, mas talvez estivesse muito mais relacionado com o problema nasal mesmo. Mas olhando para o caso dela, algumas hipóteses a gente poderia pensar, eu acho que talvez seja verdade, né? Já que ela reconheceu essa questão de que elas tinham um sentimento romântico pelo patrão, essa questão de que ela tinha um sentimento materno pelas crianças. Mas uma coisa que, pelo menos lendo esse caso, eu fiquei pensando, foi se não havia uma espécie de uma certa relação um pouco abusiva de trabalho nisso, né? Claro que isso é uma hipótese que a gente pode levantar, mas será que a Lucière não estava numa espécie de relação de trabalho um tanto abusiva, assim, né? Porque a gente tem um patrão que fica explosivo, que fala que ela tem que vigiar melhor essas crianças. Então, seria uma coisa da gente pensar também se essa relação de trabalho era mesmo saudável. A gente não tem muitos dados sobre o caso para pensar sobre isso. Mas é um caso, assim, bastante interessante. Outra coisa que eu acho que numa terapia hoje seria muito explorada e teria que se explorar é essa questão da relação dela com a mãe, né? Essa coisa, eu não quero voltar para casa da minha mãe, eu quero continuar aqui na casa do patrão, trabalhando para essas crianças.
que será dessa relação com a mãe que reflete na relação que ela tem também com as crianças, né? Porque são duas relações maternais. São coisas que o Freud não explorou muito. Eu acho que ele ficou muito focado nessa questão dela ter sentimentos românticos pelo patrão. Hoje eu acho que, né, um bom psicanalista, um bom psicólogo, tentaria fazer uma abordagem também focada nessa coisa de entender essa questão da mãe, de entender essa questão da relação do trabalho. Então, eu acho que foi um caso assim que talvez o Freud, por tentar focar muito em achar essa coisa do amor romântico reprimido, talvez ele tenha perdido alguns pontos que seria interessante explorar. Mas claro que a gente não tem tanta informação assim sobre o caso para concluir muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado assim de conhecer o caso da Lucy R. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo você encontra minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!